pessoal, tudo bem? Mais uma lição da Escola Bíblica Dominical e é com uma grande alegria no meu coração que a gente dá a entrada aí a essa segunda lição. A gente está vendo nesse primeiro trimestre de 2023, aviva a tua obra. Esse tem que ser o nosso desejo no nosso coração, né? Que o Senhor esteja avivando a nossa vida, o nosso coração, o nosso caminhar com Ele. Porque Deus, sim, Ele é digno de toda adoração, de todo louvor, de toda a nossa gratidão. É Ele que tem nos acompanhado, é Ele que é o nosso refúgio, é Ele que é a nossa rocha forte. Amém? Tenho certeza que você pensa assim, desde que você está aí, né? Aprendendo, participando aqui, né, nessa lição, e eu agradeço a você, tá bom? Então, pessoal, nós vimos semana passada justamente falando, né, a nossa primeira lição, que era avivamento espiritual, a importância do avivamento, né, o avivamento para essa época. Hoje nós vamos entrar com a nossa segunda lição, que é justamente o avivamento no Antigo Testamento. Bom, antes de mais nada eu te peço, como sempre, né, que você deixa aí a sua curtida, comenta, compartilha, tá bom? Porque anima e ajuda o canal a crescer, amém? Bom, pessoal, falado tudo isso, o que a gente vai ver hoje a respeito dessa segunda lição? Bem, no Antigo Testamento, né, que é o nosso tema, ele traz aí vários momentos, vários períodos em que o povo, né, passou por avivamentos, por reavivamentos, e foram muitos momentos, muitos períodos, né, com o rei Davi, com o rei Asa, com Ezequias, com o ministério de Esdras, em alguns momentos, com Neemias, com Zorobabel, com Joel, ou seja, foram vários momentos, né? Agora, o padrão estabelecido, né, para que a gente possa identificar, que a gente observa esses momentos que ocorreram na vida do povo, foi justamente um momento de grande decadência, tanto moral quanto espiritual, né, em que o povo realmente estava vivendo aí um tempo de frieza espiritual, de afastamento de Deus, um tempo de pecados, né, de coisas que desagradavam aquilo que era o desejo de Deus, né, para o povo, para a vida do povo, em que os israelitas, né, os judeus, simplesmente deram as costas ao Senhor e começou a fazer aquilo que dava na cabeça, né? Aí a gente pode pensar um pouquinho, né? E será que a gente, nesse tempo de hoje, no nosso tempo, no nosso momento atual, será que nós somos esse povo que necessita desse avivamento espiritual? Ou para você tá tudo bem, tá tudo maravilhoso? O que você opina em relação a isso? Como que você acha que está a nossa, digamos assim, né? O nosso nível de avivamento, de experiências com Deus, de vida espiritual com o Senhor. Você acha que necessitamos esse avivamento? Bem, deixa aí seu comentário, tá? E falado isso, né, o que ocorre é que nesse tempo em que ocorria todas esse afastamento, né, esse momento sombrio do povo de estar distante de Deus, o que levava, né, a eles a esse reavivamento, a essa ação de Deus, porque justamente essa ação de Deus vinha através da humilhação, do quebrantamento, né, do colocar pecados, né, do reconhecer essa vida de afastamento, de frieza, não só por pessoas humildes, pessoas que estavam ali sedentas da presença do Senhor, como os próprios profetas, né, que através dessa ação de Deus, desse poder de Deus, buscava a sua presença. E era justamente quando havia esse reconhecer, quando havia essa humilhação, quando havia esse quebrantamento do povo, era que então Deus vinha, digamos assim, né, a acudir, a fazer essa transformação, a soprar vida, né, sobre o povo, como a gente viu nas nossas lições anteriores com Ezequiel, né? Os ossos secos, porque muitas vezes é assim que nós vivemos, hein?
como ossos secos, né? E veja que interessante, né? Como que alguém pode viver como osso seco, né? Não pode, é impossível, né, pessoal? Porque não tem vida, né? Não tem. Mas é como Jesus falava, né? Vivos por fora e mortos por dentro. É tudo que a gente não quer. A gente quer essa ação curadora do Espírito Santo. A gente quer o sopro do Espírito Santo sobre as nossas vidas, sobre as nossas almas, né? Como aconteceu com Ezequiel, né? Quando Deus diz a Ezequiel, sopra sobre esses ossos secos. E é justamente esse avivamento, essa ação do Espírito Santo, é essa vida, né? Como Lázaro, que estava morto dentro de uma cova, já cheirava mal, e muitas vezes assim que nós estamos levando uma vida, né, que em nada engrandece o nome de Deus, em nada glorifica o nome de Deus, não testemunhamos, levamos a vida, né? Deixa a vida me levar, não é assim? É isso que Deus quer? Deus não quer isso, né? E é justamente quando o Senhor Jesus chega, quando nós permitimos que Deus entre, quando nós desejamos, quando nós realmente queremos isso em nossa vida, é quando o Senhor diz, sai para fora, né? Podemos estar mortos, mas com Jesus estamos vivos. Com a ação do Espírito Santo, ele sopra esse sopro de vida sobre as nossas vidas, e é isso que estamos carentes, é isso que desejamos para esse tempo, né? Iniciando aí esse ano de 2023 e orando e pedindo ao Senhor, Senhor, aviva a tua obra, aviva nossas vidas. Amém, pessoal? E claro, né? Quando oramos assim e quando desejamos de coração isso, o Senhor, ele vem com a sua graça, com o seu amor, com o seu perdão, né? Com essa ação milagrosa em nossas vidas, a qual nós deixamos que a glória do Senhor seja vista em nossas vidas. É isso que nós desejamos, é isso que nós queremos. E a nossa lição hoje é justamente, já que a gente viu que houve muitos momentos de avivamento, mas hoje falando no Antigo Testamento, nós vamos ver aqui o avivamento que aconteceu em com algumas pessoas em alguns períodos, tá? E o primeiro deles foi na vida de Moisés. Mas antes a gente não vamos ler o texto porque é um pouco grande. Você dá uma paradinha aí, você que já conhece, tá? O texto. E vamos então ler o nosso texto áureo, a nossa verdade prática, e o texto em si a gente vai discutindo ele no decorrer da aula, ok, pessoal? E não esquecendo que sempre tem aí as sugestões no finalzinho para os professores, ok? Então vamos aí para o nosso texto áureo. Então disse, eis que eu faço um concerto, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma. Verdade prática. A Bíblia revela que Deus responde ao seu povo com muitos avivamentos, como resposta às orações e súplicas. O nosso texto vai ser justamente 2 Crônicas 34, de 29 a 33. A nossa palavra-chave, Antigo Testamento, que é onde nós vamos ver os tópicos em referência ao avivamento, né, que aconteceu nesse período. E o nosso tema e subtemas, o primeiro é o panorama dos avivamentos no Antigo Testamento. O primeiro foi o avivamento no tempo de Moisés, o segundo no tempo de Samuel e o terceiro no tempo de Josias. Aqui nesse primeiro ponto, que é o avivamento no tempo de Moisés, eu destaquei aqui, olha, que Moisés aparece quando o povo de Israel estava escravizado no Egito pouco tempo depois do falecimento de José, quando se levantou um rei que não conhecia José. E aí a gente vê aqui as passagens bíblicas em Êxodo 1, de 7 a 14, que diz: e os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. E levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza.
assim que lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que os obrigavam com dureza. Então veja que através da promessa do Senhor a Abraão, né, o povo então cresce. É o que a gente viu nessas passagens bíblicas em Êxodo, né? O povo se desenvolveu através do tempo em que José estava governando. Então foi um momento de prosperidade, um momento de paz, de tranquilidade, tudo estava indo muito bem. Mas acontece que José morre. E nisso que José morre, vem um outro rei que não conhece a José, que começa a observar que o povo realmente é muito abençoado, em muito mais quantidade que eles, e começa a temer. Então, claro, vem o peso, né, sobre esse povo, algo que eles não estavam acostumados, que eles não conheciam. E nesses anos que passaram ali no Egito, né, 400 anos de sofrimento, de muito clamor, de muito pedido de ajuda ao Senhor, Deus então ouve. E claro, nesse momento, nesse tempo em que ocorre esse pedido, esse clamor, né? essa oração, essa situação que já estava insuportável, que era um momento de muito sofrimento para todo o povo, é quando Deus então, porque a gente precisa saber, né? Você pode estar sofrendo, você pode estar chorando, você pode estar clamando, mas a gente tem que ter em mente que não é para sempre, né? Deus, ele ouve, Deus, ele escuta, Deus, ele vê. E foi justamente o que aconteceu aí nessa situação desse primeiro avivamento, que Deus então viu Moisés. E na verdade, quando a gente fala, né, que Deus, ele é onipresente, onisciente, né, onipotente, ele sabe, ele vê todas as coisas. Veja que Moisés, né, que é o libertador desse povo, Deus já sabia o que aconteceria, né? Tanto que Moisés já era, como eu poderia dizer, já estava na visão, já estava nos planos de Deus para esse momento de angústia, esse momento de necessidade. Por quê? Porque Deus escolheu Moisés. A gente sabe como foi a vida de Moisés, um período também de muita angústia, em que vários bebezinhos foram mortos, né? Mas Moisés, ele foi protegido, ele foi basicamente, né, a mão de Deus estava sobre ele, ele cresceu no palácio, ele aprendeu tudo aquilo que ele precisava de fato aprender para esse momento, né? Ele reconhecia e ele conhecia todas as situações. Deus protegeu, Deus cuidou, Deus esteve com esse homem sem perceber, conheceu e viu de perto a mão de Deus, a proteção de Deus e os planos de Deus se cumprindo através da sua vida, né? Que a gente vê que enquanto a mãe dele, né, para cuidar dele, para proteger a ele, né, libera ele através desse cesto, mas o próprio Deus, com seu amor tremendo, faz com que esse bebezinho volte novamente para sua mãe, e aí, né, tem, vamos dizer assim, uma guarda compartilhada, né? Então, gente, é assim que a gente vê a atuação de Deus na história, né? Às vezes na nossa vida a gente não consegue perceber os caminhos que Deus vai traçando, mas o que acontece é que Deus, ele não desperdiça nada. Tudo que você sabe, tudo que você tem, tudo que você é Deus aproveitando em algum momento. Ele aproveita hoje, em algum momento, acredite, ele vai aproveitar. Nada se joga, nada é desperdiçado. Então é assim que a gente tem que ver na nossa vida e confiar que Deus está guardando, protegendo, livrando e cuidando para que os planos dele se cumpram futuramente, se é que já estão se cumprindo agora, né? A depender daquilo que você já tem esperado há tanto tempo. Bem, Deus então, escutando o gemido do povo, é justamente através de Moisés, né, que Deus vai libertar esse povo da mão furiosa, né, da mão maldosa, da mão inescrupulosa do faraó, né? Deus, ele chama Moisés, ele basicamente de uma forma estranha, né? Porque Deus, ele precisava falar com Moisés de uma forma impactante, e foi através da sarça ardente, né? Ali Deus
ele se apresenta a Moisés. Ali Deus chama Moisés para essa grande missão. E ali Deus então, claro, né, foi uma história grande, mas uma história perfeita, a qual através da mão desse homem, Deus então leva o povo, né, liberta o povo dessa escravidão depois de tantos anos. E claro, faz juízo na vida do faraó através das 10 pragas, inclusive com a praga dos primogênitos, né? Quando o primeiro filho, eles acabam morrendo pela dureza do coração de faraó. Mas enfim, Deus acaba livrando esse povo através da mão do Moisés. E claro, o segundo também, digamos assim, reavivamento, né? O avivamento na vida desse povo, porque aí para entrar, né, em outros tópicos da história, né, de tanta coisa que ocorreu na vida desse povo que estava sofrendo, clamando, gemendo, chorando, pedindo a Deus, e quando vem a mão de Deus, né, liberta eles com a mão poderosa através de Moisés, a gente sabe que o povo em muitos e muitos momentos começou a queixar-se e não a dar glória a Deus, e não a agradecer, e não a reconhecer a maneira poderosa como Deus os livrou, né? E muitas vezes a gente vê isso em nossa vida, né? A gente está ali clamando, chorando, né? Sofrendo, Deus vem com a misericórdia dele, nos livra, mas alguma coisa não sai como a gente quer e a gente acaba, né, se queixando, reclamando, e não é isso que Deus espera, né, de nós. A gente tem que aprender com a história, a gente tem que aprender com os erros dos outros, não é verdade? Esse que é o sábio, o que não precisa passar pela situação para aprender, mas aprende com o outro, né? A gente, né, busca essa sabedoria. Bom, enfim, então, nesse segundo momento é justamente Deus entregando ao povo, né, a Moisés, as tábuas da lei, né, os mandamentos de como que o Senhor gostaria que o povo caminhasse. Então, esse período de avivamento na vida de Moisés foi justamente assim o qual Deus faz esse pacto com o povo, né? E aí a gente vai ver, né, em Êxodo 34, que é justamente o que o Senhor fala com o povo, com Moisés, né? Que é justamente o nosso texto áureo na primeira parte, que diz, né? Eis que eu faço um concerto, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma. Então veja o poder de Deus, as maravilhas de Deus, a maneira como Deus agiu com esse povo. Esse foi o primeiro, né, momento aí de avivamento, começando aí com Moisés, e agora a gente vai para Samuel, que é o nosso segundo escolhido aí, né, para esse tempo aí no Antigo Testamento, Samuel. Bem, Samuel foi justamente esse período, né, do finalzinho aí do período dos juízes. Samuel, então, iniciando aí como o primeiro dos profetas. Esse foi um tempo muito difícil, nesse período de Samuel, em que o povo basicamente vivia uma vida de maldade, uma vida de pecado, uma vida de distanciamento de Deus, de desprezo da palavra de Deus, da presença do Senhor. E Deus, então, ele utiliza o profeta Samuel para mostrar a sua indignação, né, a sua insatisfação, a maneira como o povo estava vivendo. Aqui eu destaquei no primeiro tópico que Deus usou o profeta Samuel para denunciar a maldade do povo rebelde, a apostasia e o desprezo pelo sagrado no tempo do sacerdote Eli. E aqui nas passagens, né, de 1 Samuel 13, 14, 20 e 21, a gente vê: porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli, que nunca jamais será expiada a sua iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de alimentos. Então, veja que nesse primeiro momento aqui, né, Deus falando com Eli, basicamente, através de Samuel, né? Que Eli sabia, Eli já tinha sido chamado a atenção, já tinha sido advertido de que os filhos dele, né, estavam agindo de maneira realmente nada agradável aos olhos do Senhor, né? De forma execrável, de forma realmente que deixava muito a desejar, e por esse motivo Deus estava realmente, assim como
desprezando a atitude, né, desse homem com os seus filhos. É o que a gente observa aqui nessa passagem bíblica. E ainda, na mesma passagem bíblica, só que no verso 20 e 21, diz: e todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Então aqui a gente vê Deus honrando a Samuel, cada dia se fortalecendo mais, cada dia mais se tornando agradável à vista do Senhor. E aí a gente vê nessa passagem bíblica, né, infelizmente, que os filhos de Eli não foram assim. E Eli também foi reprovável, né? Foi reprovado. Por quê? Porque não chamava atenção, porque não castigava, porque deixava as coisas erradas acontecerem. E são coisas que a gente precisa observar na nossa casa, na nossa liderança, né? O que a gente está deixando passar? O que a gente está, né, fazendo vista grossa? Porque a gente pode fazer vista grossa achando que Deus não está vendo, que Deus não está observando, que Deus está achando tudo, né, engraçadinho, bonitinho. E não é assim. Amanhã a fatura chega e, claro, né, a gente já sabe que o final de Eli não foi nada agradável, e muito menos a de seus filhos, que agiu com todo desprezo, né, com toda a atitude realmente desqualificada em relação à palavra do Senhor, a qual eles conheciam, mas não valorizavam. Então, quer dizer, tudo tem um preço e a gente precisa pagar o preço de fazer aquilo que é correto para a gente amanhã não, né, receber essa fatura. Veja que a gente recebe a fatura sim, tanto do bem quanto do mal. No caso aqui, Samuel, o que a gente vê quando a gente observa aqui nesse versículo de 20 e 21, é que o Senhor falava com Samuel. Com Samuel, o Senhor se apresentava. Era através de Samuel que Deus falava. Por quê? Porque sabia quem era Samuel, né? Ou seja, o que a gente aprende, né, da vida desse homem, desse profeta que foi crescendo em graça na presença do Senhor. Já sabemos que o Senhor, ele usou o profeta Samuel para denunciar o povo no seu pecado, na sua maldade. Os filisteus foi um dos castigos, né, digamos assim, que Deus enviou sobre esse povo, né, que estava justamente dando as costas a ele. E Deus, né, sempre com o seu amor, através do profeta Samuel, mostrando o seu desejo. E justamente tem um versículo que eu quero comentar aqui com vocês, que está lá em 1 Samuel 7,3, que é justamente o caminho para a vitória, né? O caminho para esse reavivamento, o caminho para novamente estar nos trilhos com relação ao Senhor. Né? Quando ele diz assim, né, Samuel disse, né? Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo... Se, então veja que aqui tem essa condição, né? Se, então havia coisas que o povo estava fazendo que não era de agrado do Senhor, mas esse se é justamente o que muda toda a situação. Eles estavam realmente com os filisteus, com esses inimigos aí no seu encalço, né? Essa derrota, e que a coisa ia ficar muito feia. E muitas vezes é assim que a gente se vê, né? Quando a gente... Inclusive quero falar com você, pessoal. Nós agora nesse mês de janeiro aqui no canal, temos o período de devocionais, 31 dias de devocional no mês de janeiro, tá? Então, olha, assiste aí, participa comigo, tá bom? Porque é justamente vários salmos, o qual a gente vê aí a glória de Deus, a presença do Senhor, a atitude desses salmistas. Então, olha, você é meu convidado, ok? Bom, então, falando aqui, né, sobre Samuel, falando ao povo, fazendo com que o povo busque, se arrependa, né, e volte novamente a estar nessa condição de comunhão com o Senhor. É necessário esse si, que aqui ele coloca, né, com todo o vosso coração. Primeiro fazer o quê? Né? Converter-lhes. Então precisa haver essa conversão, essa transformação, né? Se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, né, tirar dentre vós os deuses estranhos e os astarotes. Então veja que você precisa
ter a conversão, você precisa ver o que é que está errado, o que é que não é agradável, o que é que realmente não casa com uma pessoa, né, que se diz servo do Senhor. Então você precisa tirar isso. Se houve uma conversão, precisa haver uma ação. E a ação é esse tirar do meio de vós. Aqui no caso ele fala, né, dos deuses estranhos e os astarotes. Mas o que seria esses deuses estranhos e esses astarotes na nossa vida hoje? Você sabe, eu sei, e é justamente isso que pela graça de Deus, pela força do Espírito Santo que habita em nós, nós sim somos mais que vencedores e podemos tirar isso do nosso meio, podemos tirar isso da nossa vida, da nossa mente, do nosso coração. E ele ainda diz, né, e preparai o vosso coração ao Senhor. Ou seja, ninguém pode chegar na presença do Senhor com a mão suja, né, com o coração sujo, com a mente suja. Então precisamos nos converter, tirar tudo que não agrada ao Senhor, preparar o nosso coração para esse culto agradável a Deus. E por último, né, quando nós fazemos todos esses verbos, né, converter, tirar, preparar e servir. Servir a quem? A Ele só. E então sim, vos livrará da mão dos filisteus. Essa foi a condição do Senhor para a vitória. E essa é a palavra do Senhor para mim, para você, né? Essa conversão, esse dizer não ao pecado, esse preparar esse nosso coração para estar na presença do Senhor e servir somente a Ele. É isso que o Senhor deseja de nós. E aqui, ó, o salmista, né, Samuel, estou com salmos ainda na cabeça. E Samuel então diz, né, então tomou Samuel, porque o povo fez tudo isso, hein? E Deus deu a vitória ao povo. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer e disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. E aqui eu vejo, pessoal, a bênção de um líder, a bênção de pessoas que realmente se colocam ali nas mãos de Deus, que faz tudo isso que a gente acabou de ver aqui, né? Não é uma coisa de momento, eu vou me converter agora, eu vou tirar o pecado agora, eu vou servir ao Senhor agora, eu vou preparar meu coração agora, depois as coisas vão acontecendo e eu deixo tudo de lado. Não, é vida diária, é todos os dias, é essa luta, é esse desafio de fazer aquilo que agrada ao Senhor, de andar de cabeça erguida, sabe? É vir os problemas, as dificuldades, mas está aí de cabeça erguida, tá? Então é assim que a gente tem a vitória com o Senhor. E aí, por último, né, nesse primeiro tópico, a gente agora vai para ver um pouco da experiência de Josias. Bem, então aqui nesse último tópico, o rei Josias realizou uma verdadeira reforma espiritual na vida da nação. Ele derrubou altares aos demônios, destruiu imagens de esculturas e estendeu essas medidas saneadoras a outras cidades. E aí você me pergunta, como assim? Então é justamente o que eu acabei de falar para você, né? É aquela estilo de vida que nós precisamos ter. Mas por que Josias, como rei, fez tudo isso? Porque nesse período, o que ocorreu é que o povo, né, a vida ficou boa, confortável, tudo bom, maravilhoso. O povo, então, mais uma vez, deu as costas para Deus, né? E antes, né, seguindo os caminhos dos seus antecessores. Agora veja, antes foi o rei Ezequias. O rei Ezequias era e foi um bom rei, que nós sabemos. Mas o seu filho, já esse não foi um bom rei, que foi o Manassés. Manassés, na verdade, foi um dos piores reis. Ele fez, digamos assim, foi uma vergonha. Por quê? Porque, inclusive, tudo aquilo que ele fez, inclusive levantando os altares aos demônios, por isso que Josias, quando assumiu, né, ele derrubou esses altares, destruiu as imagens de esculturas e estendeu também essas medidas saneadoras a outras cidades. Por quê? Porque isso, digamos assim, foi o legado desse péssimo rei que não deu valor à palavra de Deus, né, que rejeitou a palavra de Deus, que seguiu a outros, né, a tudo aquilo que Deus desagrada, tudo aquilo que foi ensinamento do Senhor.
Então ele fez com que todos os outros que foram inimigos, tá? Todos os outros povos, inimigos da palavra de Deus, inimigos de Deus, tudo de mal que eles fizeram ficou como uma brincadeirinha de criança diante daquilo que Manassés provocou, fez, agiu. E claro, o povo seguindo, né? Porque parece que é muito mais fácil, né, gente, fazer aquilo que não é agradável, fazer aquilo que é errado, fazer aquilo que é pecaminoso, do que escolher aquilo que é agradável ao Senhor. Mas enfim, Josias foi esse homem, né, esse rei que veio para fazer essa diferença, né? E graças a Deus por essas pessoas que estão dispostas a pagarem preço. Bem, aqui eu quero ler com você um pequeno trecho de 2 Crônicas 33, mas eu quero que você, se você tiver um tempinho, leia todo o capítulo para que você possa entender, tá? Porque o que acontece? Manassés foi péssimo. E o que ocorreu? Então a mão do Senhor veio sobre ele, né? Justamente diante das atitudes que ele estava levando, né? Muito pecaminosa. Então veja comigo aqui em 2 Crônicas 33 que diz: assim o Senhor trouxe sobre ele os capitães do exército do rei da Assíria, os quais prenderam a Manassés com ganchos, amarrando-o com cadeias e levaram para a Babilônia. Ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais e fez-lhe oração. E Deus se aplacou para com ele e ouviu a sua súplica e tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Então veja, nesse momento de muito desespero, de muito sofrimento, na mão do inimigo, né, dos capitães da Síria, então foi quando ele reconheceu Deus como o Senhor. Então, por exemplo, aqueles verbos que eu falei em relação ao tópico anterior, né, ele realmente cumpriu, ele se converteu, ele tirou as coisas ruins, né, ele preparou o coração dele e ele serviu ao Senhor, que é justamente o que você vai ver aqui nesse capítulo inteiro, até o último versículo 25. Né? Só que o que ocorreu foi que o seu filho Amon, quando ele morreu, né, não seguiu os passos. Na verdade, seguiu os passos do pai quando ele era mau, né? E ele foi fazendo tudo conforme o seu pai. Só que justamente por essa maldade foi que os seus servos o mataram, né? Ou seja, ele não teve um reinado próspero. Então, não durou muito tempo, né? E aí foi justamente o período em que Josias assume, né, esse posto de rei. Mas a gente observa aqui, né, o caminho pode ser longo, né? Mas o caminho do mal, ele perecerá, como é o caso dos salmos que nós estamos fazendo os estudos. Dá uma olhadinha lá, pessoal, que você vai amar, viu? Bem, o rei Josias, como era um homem humilde, um homem temente ao Senhor, através da profeta Hulda, Deus faz Josias entender, Josias saber que o Senhor havia ouvido as suas orações. E aí, justamente através, né, de Deus ter ouvido as suas orações e ter colocado algumas questões para ele, então Josias rapidamente ele começa algumas atitudes, né, que ele coloca, que ele implementa no seu reinado, né, algumas medidas urgentes que são essas que eu vou colocar agora para você. Ele diz aqui, né, primeiro que ele convocou toda a liderança do povo, né, para colocar qual a vontade do Senhor, porque nós já sabemos que o povo, através dos reinados anteriores, tinham práticas realmente, né, de idolatria, que é algo que Deus odeia, questão de ocultismo, né, muitas questões de adoração a outros deuses, coisas realmente pecaminosas e que não agradam ao Senhor para nada. Então ele convocou toda a liderança do povo, convocou todo o povo de Judá para ir ao templo com ele, né, para buscar ao Senhor, para se humilhar perante a mão do Senhor. Ele fez questão de ler o livro da lei, o livro achado no templo. Josias também, né, o rei Josias, ele fez questão de ler o livro da lei, um livro que estava perdido, né, a situação era tão decadente
que o livro simplesmente se perdeu e só foi encontrado depois de muitos anos na construção do santuário. Outra coisa também que ele fez foi que ele se colocou de pé e fez concerto perante o Senhor para andar após o Senhor e para guardar os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o seu coração e com toda a sua alma, cumprindo as palavras do concerto que estão escritas naquele livro. Ele eliminou todas as abominações praticadas pelo povo de Israel e celebrou a Páscoa em Jerusalém, conforme todo o rito previsto, né, no caso na lei, né, de Moisés. E veja que essa festa, que era desde a época de Samuel, que ela havia parado, né, que era uma coisa que se fazia no tempo de Moisés, mas que nunca mais havia ocorrido. E foi justamente nesse período de Josias que ele novamente restabeleceu essa prática. Então o que a gente observa aqui é que um dos maiores avivamentos se deu no período do rei Josias, né? Uma festa que você pode ver também no capítulo de 2 Crônicas 35, né? Essa festa que aconteceu e que estava desde a época do profeta Samuel parada, né? Aqui em 2 Crônicas a gente vê um trechinho falando a respeito dessa festa. E os filhos de Israel que ali se acharam celebraram a Páscoa naquele tempo e a festa dos pães ázimos durante 7 dias. Nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel desde os dias do profeta Samuel. Nenhum rei de Israel celebrou tal Páscoa como a que celebrou Josias com os sacerdotes e levitas e todo Judá e Israel que ali se acharam e os habitantes de Jerusalém no 18º ano do reinado de Josias se celebrou esta Páscoa. Então, pessoal, é isso que faz, né? Um avivamento na vida de um povo, na vida de uma pessoa, né? Como Deus, ele restaura. Bom, a nossa sinopse neste tópico destacamos os exemplos de avivamento no tempo de Moisés, de Samuel e do rei Josias. O nosso segundo tópico e seus subtópicos é a confissão de pecados e retorno à palavra de Deus. Primeiro, o chamado de Neemias, a confissão de pecados e o avivamento pelo ensino. Bem, nesse segundo tópico, humildade, confissão de pecados e retorno à palavra de Deus, o que a gente vê aqui é as 12 tribos, né? Então a gente já sabe que 10 tribos, as tribos do norte, e 2 tribos, a do sul sendo a de Judá e a do norte sendo Israel. Então o que ocorreu aqui, que por causa da desobediência do povo mais uma vez, então primeiramente em 740 a.C., as 10 tribos de Israel foram levadas cativas à Assíria, um reinado de Peca. E em 621 a.C., o outro restante. E também chegou a vez agora de Judá, né? As duas demais tribos. Então, em 597 a.C., foi a vez deles serem levados à Babilônia. Só que com o reinado do rei Joaquim. Só que de uma forma que eles tiveram um pouquinho mais de liberdade, que era o período aí onde estavam Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, né? Então foi um momento assim de muita crise espiritual, de muita dificuldade para o povo de Israel, esse período em que eles estiveram aí no exílio. Nesse período, né, a gente vai ver então esse chamado de Neemias, porque aí a gente observa, né, como a gente sempre tem falado, que o sofrimento vem basicamente pelo sofrimento, pela desobediência do povo, né, pela atitude do povo de fazer o que dá, né, a vontade de fazer, desagradando ao Senhor, fazendo tudo aquilo que não é digno de Deus, e então o castigo vem, né? Então foi o que a gente viu e que a gente vê e aprende também, né, com eles. Então o chamado de Neemias, vamos ver o que significa, né, esse nome Neemias. Bem, aqui eu destaquei, né, que Neemias, o nome dele significava Deus consola, ele era filho de Acalias, pouco se sabe a respeito da sua família
e ele tinha um irmão que se chamava Anani. Bem, no caso, Neemias, ele estava na função de copeiro com o rei Artaxerxes. Então, o rei Artaxerxes, basicamente, ele confiava a sua vida a Neemias, né? Neemias era digamos assim, né, um homem de confiança do rei, né? E claro, por quê? Porque na função de copeiro, tudo que vinha para o rei, Neemias, no caso, precisava provar, né? Se tivesse algum tipo de problema, algum veneno, alguma coisa, ou seja, Neemias era aquele que, né, basicamente poderia morrer, ou seja, ele estava ali confiando a vida, né, a Neemias, né, o rei. Bem, nessa função, né, já nesse palácio, ele então, vamos supor que fosse um daqueles homens fiéis ao Senhor, né, que não se dobraram, que buscavam a Deus, que confiava em Deus, né, que estava aí como estrangeiro nessa posição dele como copeiro, e até que chega a informação a respeito, né, do seu povo, né? Chega as informações de Jerusalém, justamente pelo seu irmão Anani. Então, quando ele vê e escuta, né, que o povo está sofrendo, que a cidade está destruída, que os muros estão fendidos, então é quando nesse momento ele então faz uma oração, né? Ele fica muito triste, ele chora e então ele se coloca diante do Senhor e faz essa oração. Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti. Também eu e a casa do meu pai temos pecado. Então veja que essa foi a oração de Neemias. E eu não sei se chamou a sua atenção, mas o que me chama a atenção aqui é que ele faz uma oração tão humilde, ele próprio colocando-se como pecaminoso, né? Como pecador diante do Senhor, quando ele diz, né? Também eu e a casa do meu pai temos pecado. Então essa é a oração de Neemias. E aí, pessoal, veja como é interessante, né? Que os planos de Deus se cumprem, né? Ali Neemias esteve triste, esteve chorando, mas no capítulo após, ele, como aquele que serve o vinho, né, ao rei, o que ocorre aqui é justamente que pela primeira vez o rei viu ele, que ele estava triste, que ele estava com o semblante caído, e começa a conversar com ele, né, perguntando, né, o que acontece, o que sucede que ele está com essa tristeza, né, no rosto. E é quando a gente sabe, né, que ele aí, então, ele abre o coração e ele diz, né, como poderia eu não estar triste sabendo, né, que a minha cidade, né, dos meus antepassados, né, dos meus pais está destruída. E ali nesse momento, antes, ele orou, né, então é muito importante, né, que o Senhor tivesse aí dirigindo todas as coisas. E é quando, então, a gente sabe da missão de Neemias e como ele é esse responsável, né, pela construção dos muros. Então foi assim que aconteceu com Neemias, e eu gosto muito dessa passagem bíblica porque eu vejo a mão de Deus poderosa agindo naquilo que basicamente é impossível, né? O rei conversando com o copeiro. Então a gente vê, né, só a mão de Deus para acontecer esses eventos assim tão atípicos, não é verdade? Então a gente não pode ter medo. Se Deus tem plano na sua vida, se Deus, seja lá o que for que você tenha colocado diante do Senhor, e o Senhor então coloca, né? Tipo, é chegado o momento, agora é a hora, esse é o momento, né? E você é aquela pessoa que confia no Senhor, que se entrega a Ele, né? Que tem esperado. Deus, Ele é fiel, Deus, Ele cumpre, Deus vai fazer acontecer. Amém, pessoal? Então aqui em Neemias a gente vê que o avivamento, ele vem pelo ensino da palavra. Aqui eu destaquei que no tempo de Neemias, o ensino da palavra de Deus
foi uma marca que precedeu o avivamento. Como resultado, sobreveio um poderoso avivamento sobre o povo, houve quebrantamento verdadeiro, alegria e festas. Então aqui a gente vê que Neemias, ele fez com que todo o povo ouvisse de forma pausadamente, didaticamente, a palavra do Senhor, para que eles soubessem o que Deus requeria de cada um deles. Então, vemos aqui, olha, algumas passagens bíblicas. Ele diz: e leu no livro diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E ainda no verso 9, e Neemias, que era o governador, o sacerdote, e Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: esse dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, então não vos lamenteis e nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Que coisa mais linda, né, pessoal? Veja comigo aqui essa passagem bíblica, que interessante. Veja que, primeiro, havia aqui o ensino da palavra, né? Os levitas ensinavam ao povo, né? E disseram a todo o povo: esse dia é consagrado ao Senhor, então não lamentem, não chorem. Ou seja, esse chamado, né? Esse pedido deles, que estavam ensinando a palavra. Então veja que foi algo didático. Então muitas vezes o que eu observo hoje, né, quando a gente fala aqui, né, o avivamento veio pelo ensino da palavra, né? E o que eu observo hoje é que muitos líderes, pastores, pessoas responsáveis, que estão negligenciando o ensino da palavra de Deus. Veja que aqui o que estava acontecendo com o povo é que eles choravam ouvindo a palavra da lei, né? Eles choravam ouvindo a palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus é viva, é alimento, né? O que eu sempre falo, é alimento para os nossos ossos, para as nossas almas, para as nossas vidas. É como Isaías diz, é como a chuva que cai, que dá semente, que dá força à terra, né? Que faz brotar a semente, o trigo, que dá o pão, que alimenta. Assim é a palavra de Deus, né? E muitos estão negligenciando isso. Precisamos voltar, precisamos nos arrepender e voltar os nossos olhos ao ensino, ao estudo da palavra de Deus, a ter esse amor, a ficar emocionados com aquilo que a palavra de Deus nos ensina nos dias de hoje, porque muitos de nós estamos negligenciando a palavra, né? Principalmente os líderes precisam voltar ao ensino da palavra. Não é somente o ensino da palavra no púlpito, não. É o ensino da palavra nas classes de escola bíblica dominical, porque é aí que você pode conversar, tirar suas dúvidas, né, interagir, aprender, e o povo precisa voltar os seus corações para essa prática da escola bíblica dominical. Nossa sinopse. Aqui a gente vê que no avivamento em Neemias, vemos 3 elementos importantes. Primeiro, o chamado. Segundo, a confissão de pecados, ao qual o próprio Neemias, ele se integra também como pecador, né? E o ensino. Então, esses foram os 3 elementos que vimos aí nesse avivamento com Neemias. Pessoal, por último, a gente tem aqui, né, o avivamento e a palavra de Deus. A palavra de Deus corrige, e cuidado com o formalismo. E aí o que eu acho interessante é o que o autor ele destaca, algo que também, não sei se é algo que te chama atenção, mas me chama muitíssimo atenção. Por quê? Porque o avivamento e a palavra de Deus, muito do que tem acontecido hoje, principalmente algumas igrejas pentecostais, que se dizendo avivalistas, né, avivadas, elas então parece que têm colocado em suas práticas algumas atitudes que a gente vê que é basicamente algo carnal. Por quê? Porque não tem base nenhuma bíblica, em nenhum local da Bíblia, jamais você viu qualquer tipo dessas atitudes que você vê hoje em muitos dos templos, né, se dizem pentecostais, como por exemplo, pessoas que
se dizendo cheias do Espírito Santo. E outro dia mesmo agora, eu estava vendo numa reunião de mulheres, né, assistindo, como se fosse uma dinâmica que estava sendo feita, e essa irmã que estava aí pregando, né, a preletora, então ela começa a falar aí a respeito de um copo, né, de ser cheio do Espírito, chama algumas irmãs aí do auditório, e uma irmã então, se dizendo cheia do Espírito Santo, começa a rodopiar. Eu fiquei vendo essa prática e sinceramente é algo que, sabe, meu coração fica entristecido de verdade, porque eu nunca vi, não existe uma base bíblica para uma pessoa, sabe, numa atitude dessas, inclusive pastores, líderes, não sei se você já observou até no YouTube ou, né, por aí, até na própria igreja que você às vezes pode, né, participar, pessoas rodopiando, pessoas correndo para um lado, correndo para o outro, né, fazendo aviãozinho, dando pulos, e com vários tipos, né, de atitudes. E aí você vê, basicamente, ou baseado na Bíblia, isso não é fundamento para dizer que alguém está cheio da presença do Senhor, né? Porque uma pessoa cheia da presença do Senhor, a gente vai ver outros tipos de atitudes, e não essas atitudes físicas, né, que não tem nada a ver com o embasamento bíblico. Então veja aqui o que diz, né? A palavra de Deus corrige. Então, como eu já falei, essa não é uma atitude correta e não é uma doutrina bíblica aceitável, né? Não existe na Bíblia. Então, essas atitudes seriam simplesmente exibicionismo, né, espiritual e emocionalismo. E isso não é aquilo que a palavra de Deus ensina. Aqui, no Novo Testamento, há um padrão de culto a Deus, de decência e ordem, como diz o apóstolo Paulo, e a gente vai ler agora, lá em 1 Coríntios 14, 26 e 27, que diz, né, que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para a edificação. E se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Então veja que essa sim é a base bíblica, né? O apóstolo Paulo sim, que dizia, falava em línguas, né? Mas ele está dizendo tudo para edificação, tudo com decência, com ordem. Então veja, quando uma pessoa, pelo menos eu, que já estive numa igreja em que vi algumas atitudes que, na verdade, o desejo que dá no seu coração é levantar e ir embora. Eu, pelo menos, nunca estive participando numa igreja assim, porque para mim é inaceitável, principalmente se os líderes abraçam essa prática que não é bíblica. Então, como você vai poder confirmar, constatar que os ensinos que essa igreja prega são verdadeiramente a palavra do Senhor, né? Porque você já vê desde o princípio atitudes que não são aceitáveis. Então, todas essas coisas são atitudes que precisamos sim estar sempre com a palavra de Deus aberta e vendo, isso está correto, isso é assim, né? Porque a gente vê que a prática, né, o verdadeiro avivamento, claro que vai ter essas atitudes que o apóstolo Paulo coloca, né? Todo mundo participando, e Deus ele vai enviar o seu avivamento, né? Deus vai falar com o povo, né? Através de uma atitude humilde, de oração, de confissão de pecados, o amor entre os irmãos, né? Então são coisas que a gente vê de uma verdadeira igreja, de uma congregação, de uma comunhão entre os irmãos, em que o Espírito Santo está presente e que sim, pode haver experiências tais como essa de avivamento, mas como a gente viu aqui, né, o apóstolo Paulo, né, por exemplo, se alguém fala em línguas, existe ou precisa existir o intérprete, né, porque senão vai ser mero exibicionismo espiritual, né? Por que as pessoas precisam mostrar que estão falando em línguas, se o outro que está aí ao lado não tem a interpretação? Quer falar em línguas? Vai falar em línguas sim, mas vai ter que ter um intérprete. E hoje o que eu vejo é um monte de gente falando em línguas
você não entende nada, não existe intérprete, a coisa fica uma coisa vazia e, sinceramente, para aquelas pessoas que você convida, que não tem o conhecimento, que não... O que foi isso? Isso é a prova de que a presença de Deus está? Eu não vejo isso como prova da presença de Deus. A prova da presença de Deus é a ordem, é a decência, é o respeito, é o amor, é a comunhão, é a confissão de pecados, é o perdão, é a humildade. Isso sim é a presença de um verdadeiro avivamento. Vem aqui, cuidado com o formalismo. E o que é o formalismo? O formalismo é justamente a observância, né, das regras, dos métodos, preceitos e com aquele rigor, né? Isso tudo não é errado. O que acontece aí é quando você não tem um equilíbrio, né, a ponto de não deixar que a glória de Deus se manifeste na igreja, né, no meio da igreja, justamente por esse rigor, por essa coisa seca, fria, né, que muitas vezes em algumas igrejas existem, né, aquela coisa que tem que ser, que você não pode se mover, você não pode, é o excesso daquilo que o apóstolo Paulo, né, fala, da ordem da decência. Então a pessoa pensa que a ordem da decência é ficar, sabe, como se fosse aquele exército chinês que é tudo, e não é assim, né. Aqui eu destaquei que o que é formal, metódico e rigoroso, né? Esse formalismo é o extremo oposto do mero emocionalismo e exibicionismo espiritual. O formalismo assume uma característica negativa quando o cuidado e o zelo pelo que é formal se sobrepõem à necessidade espiritual da igreja, ou seja, essa coisa fria, seca, né? Que eu acabei de dizer, que você não pode se mover, você não pode dar uma palma, você não pode fechar um olho, né? Aquela coisa exagerada. E a gente vê aqui em 2 Crônicas, você pode ler o livro no capítulo 5, mas eu aqui destaco o verso 13 e 14, que eu achei super interessante, que aqui foi quando Salomão, né, fazendo esse traslado da arca, mas em um dado momento aqui acontece essa adoração, e a gente vê aqui, olha, aconteceu que quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e levantando eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais, e louvando ao Senhor, dizendo, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. E os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. E é isso, pessoal. A vontade que dá é da gente falando, né, aprendendo, trocando aí essas experiências, mas eu espero que você tenha gostado. A gente agora vai ver a nossa sinopse desse terceiro e último capítulo, né, que diz que a palavra de Deus corrige o caminho para a prática espiritual equivocada e ao mesmo tempo alerta para o perigo do formalismo. Então, quando a gente entra na palavra de Deus, né, quando a gente realmente se fundamenta naquilo que é a rocha, que é a verdade, então a gente acerta, né, os caminhos, aquilo que, olha, não é por aí não, isso aqui não está correto. Muitas vezes o que acontece é que a gente vai engolindo, aceitando, né? Mas a palavra de Deus diz uma coisa, a gente vai aceitando como se tudo fosse correto e não é, né? Então a gente tem que ter esse equilíbrio, não é verdade? Bom, agora entra a sessão, né, para professores. Aí você dá uma olhadinha, dá uma pausa, vê o que é interessante para você, tá? Não esquece, deixa a sua curtida, comenta aqui abaixo, tá bom? E a gente agora vai para a nossa conclusão. Nossa conclusão diz que os avivamentos no Antigo Testamento sempre vieram como uma resposta ao quebrantamento espiritual e às orações do povo de Deus. Isso se dava sempre diante de uma situação de calamidade ou de decadência espiritual e moral. Por misericórdia e bondade, Deus promovia a restauração de Israel. Que esses avivamentos veterotestamentários nos despertem para fazer a vontade de Deus neste tempos de frieza e mornidão espiritual atuais. Amém? Então é isso, pessoal. Até a próxima lição, tá? Beijos e até a próxima. Fica com Deus. Tchau, tchau.